Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado aí pela presença nesse nosso evento virtual. E nós vamos falar de um tema em relação à GIA, obrigação, a simplificação da obrigação acessória. Quero agradecer muito o pessoal aqui da Secretaria da Fazenda, da Cefis, que é da Coordenadoria da Fiscalização e Atendimento e Gestão. Queria agradecer o Ricardo Marcel Rodrigues, obrigado pela presença, Daniele Ladeira, Seiblitz Guanais, obrigado pela sua presença, e o senhor Walter Bentivena, muito obrigado aí, obrigado a todos. E também conosco aqui o Edson Condo, que é nosso diretor aqui da Fiesp, foi da Secretaria da Fazenda há muito tempo, esteve em altos postos de Secretaria da Fazenda, e aí, depois da aposentadoria, ele não quis ficar relaxando na praia, continuou trabalhando, né? Está aqui nos ajudando aqui na Fiesp e na iniciativa privada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero deixar um abraço ao nosso presidente Rafael Cerrone, presidente do Ciesp, e comentar que esse evento vem na esteira de muitos projetos aí que o Ciesp vem desenvolvendo em parceria com os governos, especialmente o governo do Estado de São Paulo, que sempre foi muito solícito em relação aos nossos pleitos. E logo na início da gestão do governador Tarcísio, que esteve aqui conosco, inclusive, nós comentamos que nós podíamos melhorar muito o ambiente de negócio no Estado de São Paulo, independente da reforma tributária. Né? Que esse é um outro capítulo à parte para a gente falar um outro dia, né? Mas é um outro capítulo à parte. E nesse sentido nós fizemos várias sugestões. Nós fizemos a questão do uso do crédito acumulado, do ressarcimento, e esse ponto também já saiu, né? Uma recente lei aprovada pela Assembleia em relação ao Resolve Já, e também o da dívida ativa. Né? Então, dois pedidos atendidos do Ciesp. Pedimos aí também que fosse melhorado também o ambiente de negócios com a simplificação das obrigações acessórias. Esse evento aqui é um testemunho, né? Que os senhores a senhora trabalhou também muito nesse tema, e é muito importante para nós melhorar esse ambiente. Independentemente de grandes reformas, eu acho que a gente pode fazer muita coisa para simplificar. E a casa está muito aberta para essa discussão. Queria já deixar um canal aberto aí com os nossos associados, né, com os nossos aqueles que estão nos prestigiando no evento, de mandarem suas sugestões, mandarem suas perguntas, né, em relação... Vai ser pelo chat, né? Então, quem tiver sugestões, quem tiver perguntas, pode mandar pelo chat. E aí nós trouxemos, então, as pessoas mais qualificadas para falar sobre o tema, são as pessoas que fizeram a gestão e a gestação, né, da simplificação. Então, eu queria agradecer muito aí a presença de todos. Eu estou aqui apenas para fazer a abertura. A moderação vai ser conduzida aí pelo Conto, né? E eu queria passar, primeiramente, a palavra, Ricardo, se você quiser começar. Tá certo. Primeiramente, muito obrigado. Sou Ricardo Maciel, estou como diretor adjunto de obrigações acessórias do ICMS na DIGES, hoje trabalhando lá com o pessoal da Cefis. Primeiramente, eu gostaria de agradecer bastante aqui o espaço concedido pela Ciesp aqui, com relação a esse tema tão importante que é a simplificação. Né? Aqui na pessoa do Dr. Hélio Honda, muito obrigado, Dr. Hélio, por receber a gente nessa casa, na casa aqui de vocês. Agradecer também bastante ao Dr. Edson Condo, que sempre nos traz aqui para discussão, para abrir esse canal, né, com o Ciesp. Muito obrigado, Edson. Agradecer também a toda a equipe que está junto com a gente aqui, conduzindo esse evento, o pessoal aqui da Ciesp e o pessoal também da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, né? Então, tem com a gente aqui, além da Daniele, que é a líder do projeto de Magia, o Walter, que é o grande percursor, o primeiro que começou o projeto lá em 2013. Tem com a gente aqui a Sanja, o Cláudio Roberto e a Érica Chintani, que nos ajudam muito nesse projeto, né, que é grande. A gente está tentando acabar com essa declaração aí que já tem quase 10 anos tentando ficar só com a FD, né? Então, obrigado a todos, né? Obrigado a todos que estão aqui presentes, estão prestigiando o evento. É muito bom, eu fico muito feliz em falar de simplificação para vocês, né? Porque a gente precisa simplificar, facilitar, deixar o ambiente de São Paulo um dos melhores ambientes do Brasil para se trabalhar, né? Então,
Essa é a nossa missão e a gente segue firme nessa. E não é simples, a gente precisa de vocês, né? Cada um de vocês. Então, esse ano, a gente já abriu, 2023 foi um ano que a gente abriu as portas para acabar com a GIA. Qual é o próximo passo? A gente precisa de vocês para eliminar a GIA, né? Então, assim, acabar com essas divergências, nossos colegas vão tocar um pouquinho no assunto. Então, eu vou passar a palavra para a Daniela. Então, assim, aproveite a oportunidade, vocês são especialistas aqui no assunto, que trabalham muito com a gente, tanto o Walter quanto a Daniela, aproveite a oportunidade, tá bom, gente? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Passo para a Daniela. Daniela, por favor, fique à vontade. Vocês conseguem colocar a apresentação? Sim. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Daniele, sou auditora da Receita Estadual e eu estou como líder do projeto de eliminação de GIA. Então, inicialmente, vamos colocar um ponto que eu acho que é bem importante, que o projeto de eliminação de GIA é um projeto que está sendo conduzido pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria da Fazenda, mas ele é um projeto que precisa da participação ativa de todos os interessados, não só a Secretaria da Fazenda, mas também os contabilistas, empresários, as empresas de software. Por quê? Porque só com a cooperação de todos é que a gente vai conseguir chegar a ter sucesso. Então, para a gente conseguir abranger toda essa questão de como a gente vai obter o sucesso no nosso projeto, a gente vai abordar os seguintes itens, que seriam o contexto do projeto de eliminação de GIA, os critérios para a dispensa, que a gente teve que fazer alterações legislativas para iniciar a dispensa, os principais desafios e os materiais que a gente tem disponíveis na internet, para justamente auxiliar o contribuinte a se adequar aos critérios para a dispensa. Então, esse projeto não é um projeto recente, é um projeto já antigo, e atualmente a gente já está na fase de implantação. Quer dizer, não só foi publicada as alterações legislativas, mas também a gente já começou a dispensa progressiva. Aí a gente pode muitas vezes se perguntar, mas o nosso futuro, como que vai ser? A gente tem uma reforma tributária em andamento. Mas o que a gente tem que ter em mente é que essa reforma tributária, o ICMS vai continuar existindo. Só a partir de 2033 é que ele vai deixar de existir. Então, até lá, quem tiver que entregar GIA e não for dispensado vai ter que continuar entregando. Então, quanto antes a gente resolver, quanto antes as empresas forem dispensadas, melhor. Não só para o Estado, mas para as próprias empresas. Quando eu falei Então, inicialmente, quais são os cenários que a gente tem, ou tinha, e o proposto? Então, no cenário anterior, seria o quê? O contribuinte tem que entregar duas declarações, tanto a FD quanto a GIA. E no cenário proposto, com a dispensa da GIA, o contribuinte deixa de ter que entregar a GIA e passa a entregar só a FD. E com isso ele diminui seus custos, uma vez que ele tem que preencher, fornecer menos declarações, menos uma obrigação acessória para o Estado. E quais são as novidades em 2023? A gente teve algumas alterações legislativas. Inicialmente, então, a gente teve uma alteração no RICNS, que considerou a FD como uma guia de informação, no seu artigo 254, e depois a gente teve uma alteração da portaria CAT, que é a CAT 92/98, que através da portaria SRR 20, que aí foram definidas as condições para a dispensa da GIA. Mas que condições são essas? Atualmente, a gente já tem mais de 100 mil empresas que não precisam mais entregar GIA. A pergunta que fica é: a sua empresa já está dispensada? E quais são os critérios para a dispensa? Então, todas as empresas que iniciaram suas atividades, abriram todas as empresas abertas após abril de 2023, estão dispensadas da entrega da GIA. Ao mesmo tempo, as empresas que já existiam, elas têm que obedecer alguns critérios para serem dispensadas. Então, tem que ser empresas que não têm omissão de GIA e de FD desde janeiro de 2022 e que não tenham divergências relevantes, quer dizer, tem que ser divergências menores que 3 UFESPs nos últimos 12 meses. Esse contribuinte, ele vai ser, se cumprir os critérios, ele vai ser dispensado da GIA, e essa notificação, esse aviso da dispensa, vai ocorrer através do DEC. Então, para isso, ele tem que ser credenciado no DEC.
para a gente, os contribuintes se adequarem e conseguirem atingir os critérios, o que tem sido feito pela Secretaria da Fazenda. No caso da omissão de GIA e da omissão de FD, através do programa Nos Conformes, a gente tem selecionado os contribuintes que têm essas omissões para alertar os contribuintes dessas omissões. Então, inicialmente, o Estado, a Secretaria está proporcionando um momento de autorregularização. Então, através do programa, o contribuinte é avisado que tem essas omissões. Ao mesmo tempo, na parte das divergências relevantes, o contribuinte ele é notificado, recebe um aviso via DEC dessas divergências. Quer dizer, o contribuinte que é credenciado no DEC, ele recebe um aviso dessas divergências para poder se regularizar. Quanto ao credenciamento no DEC, o que a gente conseguiu fazer? A gente fez um credenciamento de ofício de 58 mil contribuintes, que foi publicado agora no dia 23 de novembro. Dessa forma, todos os contribuintes RPAs, eles foram credenciados de ofício, né? E eles vão conseguir receber as informações das divergências relevantes. Além dele receber esses avisos, ele também pode consultar essas divergências no posto fiscal eletrônico. Então, o contribuinte ele tem um caminho de como se autorregularizar, seja consultando o posto fiscal eletrônico, seja verificando o DEC dele para verificar as divergências, seja através de um aviso entregue no escopo do programa dos conformes. Então, ele está sendo alertado dos principais problemas para ele não ser motivos pelos quais ele não foi dispensado. E qual que é o desafio que a gente tem encontrado? É justamente no IPM. Então, o que ocorre? A legislação, a Constituição Federal, ela já define as transferências de ICMS que devem ser feitas por os municípios. Ao mesmo tempo, para fazer essas transferências, é calculado o IPM, que seria um índice para verificar a participação de cada município. Um dos quesitos que se utiliza para verificar, para calcular esse índice, é o valor adicionado. Ainda que não seja observada uma diferença de débito de imposto entre a GIA e a FD, quer dizer, que o débito do imposto, o débito de ICMS seja o mesmo, pode haver alguns quesitos ali que você tenha diferença entre entradas e saídas, em alguns quesitos, que geram impacto no cálculo do valor adicionado. E esse valor adicionado é que vai influenciar o IPM. E esse IPM, como eu já falei, serve para quê? Para justamente calcular o quanto o município vai receber. E essa diferença pode impactar, em alguns casos, claro, em alguns casos, onde tem cidades onde tem grandes contribuintes, pode impactar o repasse em milhões para o município. E a gente fica limitado a fazer a dispensa justamente por conta dessas divergências. Agora eu vou passar a palavra aqui para o colega, o Walter, que ele vai explicar alguns desses erros relacionados ao IPM. Obrigado, Daniela. Então, eu vou focar agora essa parte da apresentação, daqui até o final, nos problemas mais recorrentes e, de certa forma, complexos, razoavelmente complexos de ser resolvidos, não pela complexidade em si, mas porque existe uma diferença de layout entre a G e a FD, e isso acaba requerendo certa atenção a detalhes. Tá? Nós temos um quarto... Só para um adendo aí, desculpa interromper, mas assim, é muito importante a gente assim, só trazer a importância da questão do DEC, né? As empresas que não estão dispensadas ainda, elas têm recebido o DEC, do domicílio eletrônico contribuinte, elas recebem mensagens e podem verificar suas divergências pelo posto fiscal eletrônico. Então, assim, você pode não ter uma divergência muito grande no seu imposto a recolher, no seu crédito a transportar, mas se você não foi dispensado, provavelmente você tem uma divergência grande no que o Walter está tocando agora. Então, assim, essa questão do IPM é muito importante. Então, sem isso, a gente não consegue dispensar a sua empresa da GIA. Exatamente. Não, obrigado, Marcelo. É isso mesmo. Assim, o que está pegando hoje, em termos de volume, para que possamos dispensar o restante, 2/3 restantes da nossa base de contribuintes, é justamente essa questão do ajuste fino no IPM, tá? Porque o resto estaria bem controlado no que se fala em ICMS propriamente dito. Então, queria começar compartilhando com vocês. Esse é um relatório que vai tanto via DEC quanto está disponível no posto fiscal eletrônico. É um relatório de divergências
entre a GIA e a EFD convertida em GIA, que nós chamamos de GIA da EFD, assim, para ter um nome mais simples do que informações da EFD transcritas para o relatório da GIA. A vantagem disso é que a gente compara campo a campo, pega um campo da GIA e o correspondente campo advindo da EFD. Como vocês sabem, a EFD é um registro analítico bem detalhado, e a GIA é um documento consolidado, né? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos os detalhes da EFD, consolidamos e comparamos com números já consolidados pelos senhores informados na GIA. Cada divergência desses números são apresentadas, inclusive com código de divergência. Por exemplo, a primeira linha dessa tabela é um exemplo real, né? A P03 é um registro de apuração da GIA, é o registro 052, né, da GIA relacionado a débitos, e que há operações próprias, e que há diferença na apuração do ICMS, operações próprias entre o formado na GIA e o formado na FD. E está lá o conteúdo da GIA, o conteúdo da FD. Então, a ideia assim, desse relatório é deixar bem mastigado para o seu contador poder, no posto fiscal eletrônico, pegar esse relatório e verificar quanto falta para que a sua empresa finalmente seja dispensada da entrega da GIA. Para isso, como a Daniela comentou, a gente está sendo até, de certa forma, não tão rigoroso, não precisa eliminar 100% dessas divergências. Divergências pequenas, abaixo de 3 UFESPs, o nosso sistema até tolera. A regra é justamente essa da portaria CAT, né? Mas o que não dá é para ter divergências muito relevantes, que aí isso daria problemas tanto para vocês quanto para nós, né? Olhando a lista de divergências inteira na nossa base de contribuintes, aqueles que ainda não foram dispensados, nós chegamos a um quadro parecido com esse aqui. Aqui, cada caixinha colorida, ela representa, a área dela representa a relevância da frequência daquela divergência na base inteira de contribuintes do Estado de São Paulo, né? Então, você vê lá, quer dizer, a maior de todas, CF04, junto com a CF07, as duas do lado esquerdo, aí já representam praticamente 1/3 ou mais de todas as divergências que acontecem todo mês. Isso é um mês típico, acho que é o mês de agosto que eu peguei, mas qualquer mês que a gente pegar, está dando esse quadro, né? As demais são menores e mais simples de resolver. Então, assim, o que a gente está aqui procurando focar com vocês é um grande esforço para atuar em cima dessas duas, CEP04 e CEP07, ambas afetam diretamente o DIPAM, né? Que é o Índice de Participação dos Municípios. Por quê? Porque a informação vinda na GIA é diferente da informação vinda pela EFD. Então, entrando... para resolver esses problemas, né, a única maneira de resolver essas divergências é através da portaria CAT 66 de 2018, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. É uma portaria que ela não é tão simples assim de entender, por isso que a gente está dando bastante material. Nós temos um guia, um manual prático, onde tem exemplos de casos concretos, o que fazer nessa situação, naquela situação. Eu vou passar aqui com vocês sobre duas dessas situações que são bem recorrentes também, nesse escopo do CEP04 e do CEP07, e nós temos canal de Fale Conosco, nós temos vários recursos aí à disposição de vocês para poder resolver esses problemas, né? Então, a portaria CAT 66 de 2018, por que ela foi criada, né? Ela foi criada com o objetivo de viabilizar esses ajustes de caráter excepcional. Então, isso é importante, tá? A ideia da portaria CAT 66 não é que todas as operações de entrada e de saída registradas ali no C100, no C190, por exemplo, precisam ter um ajuste da CAT 66. Não é esse o objetivo, tá? Por quê? Porque as operações, de uma forma geral, elas são atendidas automaticamente, né? Nós criamos no nosso sistema de consolidação de informações, existem regras e fórmulas que estão descritas na própria portaria CAT 66 que procuram dar conta da maior parte dos casos. Mas tem situações, como vocês sabem, o ICMS não é simples, né? Tem situações que a gente não consegue prever por uma regra, uma fórmula matemática, e que requer uma análise de caso a caso. Por isso que foi criada a portaria CAT para fazer esses ajustes manuais, né? Então, ela permite que, naquele documento específico que registra uma operação, que a fórmula automática não daria o resultado certo, na hora de registrar, né, o registro C100, C190 e 690, o contribuinte tem essa opção de colocar o 197 com o código de ajuste correto ali para ajustar.
Isso basicamente se reflete as duas colunas da GIA. São as colunas isentas e as colunas outras. Essas duas a gente considera juntas, soma isentas mais outras, a gente nem precisa separar as duas, porque isso não afeta o município. Então, essas duas colunas são consideradas como uma só, para fins de divergências, comparações e tudo mais. E a coluna ICMS substituído da GIA, que nenhuma dessas colunas existe na FD explicitamente. E esse é o grande desafio, né? Então, como você consolida em duas colunas os números que não existem. Então, essa transcrição é que é um grande desafio, e por isso foi criada essa portaria CAT 66 para tratar o caráter excepcional aqueles casos que não funcionam. Quem que deve usar? Contribuintes com papel substituído tributário ou contribuintes do IPI que adquiram mercadoria sem direito a crédito. Esses são os dois casos mais típicos, né? Que respondem por 90% mais das divergências que a gente tem visto. Alguns outros casos pontuais, nem vale a pena mencionar. E eu vou comentar sobre esses dois casos aqui nos próximos slides, tá? E para o que deve se usar? É para atender os artigos 214, livre registro de entradas, 215, que é livre registro de saídas, e o 278, que é do substituído do RIC. De modo a eliminar as divergências entre a GFD nessas colunas, que é isentas mais outras, e no ICMS substituído, tá? Então, basicamente, esses são os casos mais típicos, esse é o objetivo da CAT 66. E lembrando, assim, quando a gente fala em portaria CAT 66, na verdade, ela ajustou a portaria CAT 147 de 2009, que é a portaria principal que trata da FD no estado de São Paulo, né? Então, essa todo mundo deve conhecer, é a portaria que introduziu em 2009 a FD pela primeira vez no estado de São Paulo, e o número dela, para quem lembra do Fiat 147, é fácil de lembrar, né? Portaria CAT 147. Então, vamos lá. Primeiro caso substituído tributário. Eu não vou entrar em muito detalhe desses números, até para não cansar vocês. Eu sei que parte de vocês aqui são empresários e quando a gente começa a entrar aqui, realmente, vocês não têm nem obrigação de saber nada dessa parte. Essa parte é com o contador mesmo. Mas, de qualquer forma, assim, você que é empresário, terminando essa apresentação, que a gente gostaria que vocês passassem para os seus contadores essa mesma apresentação, ou pelo menos algum tipo de informação, para ele verificar o que está pegando no caso do FD da sua empresa e ajudar a resolver a dispensa, que isso vai beneficiar todos nós. O contador vai ter menos trabalho, você vai ter menos problemas com o fisco, de eventuais divergências e autuações por inconsistências e tudo mais, e nós também vamos precisar fazer auditoria em todos os contribuintes que apresentam, às vezes, erros que não são relevantes, né? Então, aqui é o caso de substituto tributário. Então, primeira empresa, o substituto vende uma mercadoria para um substituído já com ICMS retido, e esse substituído vende para um outro substituído na cadeia, também com ICMS que foi retido lá atrás, né, pelo substituto originário. Então, a gente colocou aqui os exemplos numéricos e tudo mais. Basicamente, o que precisa? Na FD do substituído 1, né, que é o intermediário, é preciso um ajuste da PCAT 66, tanto na entrada, na nota que ele recebe do substituto, quando ele for registrar essa nota na FD, quanto na saída também vai precisar um ajuste da portaria CAT 66. Na entrada, precisam de 2 registros C197, que a gente está chamando de C197A e C197B. Por que 2? Porque um vai tratar da parte da coluna isentas mais outras, que é com aquele código ST 9904, e a outra vai tratar do substituído, que é o final 278. Então, isso para entrada, isso para saída. Então, tem um exemplo numérico aqui, com a fórmula, como é que faz a conta e tal. Para quê? Para que essa maneira seria a maneira que a FD vai estar corretamente preenchida e a GIA, se também foi preenchida, né, com esse mesmo racional, que é o racional correto previsto pela legislação, vai dar um casamento perfeito aí e não vai dar mais inconsistências nem divergências. Pode até acontecer, a gente já pegou o caso, de que o contribuinte até preenche certo no FD, mas ele já preencheu errado na GIA, entendeu? E aí o sistema da GIA não foi acertado e a FD está certa. Se esse é o caso, basta substituir a GIA para que a GIA fique igual à FD. Agora, se a GIA que estava certa vinha sendo feito certo e o contribuinte, por exemplo, nunca utilizou esse registro C197 com esses códigos, então é a FD que está errado. Então, corrige a FD, retifica a FD. Lembrando que o sistema ele analisa os últimos 12 meses de divergências entre GFD. Então,
se você, como empresário, quiser colocar uma meta para o seu contador, ó, no mês que vem eu não quero mais entregar GIA, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar os últimos 12 meses, verificar, errei na GIA no mês, substitui a GIA. Errei na FD no outro mês, substitui a FD. Acerta esse passado. No mês seguinte, o sistema vai rodar de novo, vai verificar, ó, acabou a divergência. Pronto, já manda via DEC um aviso e a empresa está dispensada. Ao receber esse aviso, no mês seguinte, a empresa está dispensada da entrega da GIA. Tá? Então, esse é o caso do subtítulo tributário. Lembrando que o desenho desse também está disponível nas perguntas frequentes ali no site da Secretaria da Fazenda. Outro caso também que aparece com frequência é quando um contribuinte do ICMS IPI vende para um outro contribuinte do ICMS do IPI, só que nesse caso sem direito a crédito do IPI. Nesse caso, quando há direito a crédito do IPI, entra na regra comum. Não precisa fazer nada, não precisa de registro C197 com ajuste da PCAT 66, as fórmulas funcionam perfeitamente. Agora, quando não há o direito a crédito do IPI, o que acontece? A fórmula automática acaba gerando um valor na coluna outras correspondente ao valor do IPI, pelo mecanismo de cálculo da fórmula. E isso está errado. Né? O valor da coluna outras, nesse caso, é zero, não tem outras. Né? Um exemplo é 1.100 valor da venda, 1.000 de valor de base de cálculo, ICMS 180, e na outras vai ser zero. Né? Não vai ser 100. Então, como resolver isso? Basta escriturar um registro C197 atrelado ao C100 dessa nota fiscal, colocando o código final 104, o CEP correto e tudo mais, e colocando zero para ICMS e zero para outros. Isso resolve esse problema também. Veja, esse problema é um problema que não é para todos os casos de vendas entre contribuintes IPI e ICMS, é só no caso do sem direito a crédito IPI. E se eu quiser fazer esse ajuste tem direito a crédito? Aí você vai ter que pôr o valor correto do outras lá, que a forma já calcularia automaticamente. Não precisa, mas não vai mudar também, certo? Então, pessoal, esses dois casos são os casos mais emblemáticos, assim, tem outros também, mas resolvendo esse, normalmente a gente estaria atingindo um universo grande de contribuintes. Como eu falei no início, mais de 1/3 das divergências estão relacionadas a esses problemas, tá? Aqui estão os recursos que a gente está disponibilizando para os contribuintes, os contadores, para auxiliá-los, né, nesse desafio de alcançar essa dispensa da GIA por meio, né, da conciliação entre a sua GIA e a sua FD. Tem um guia de conversão da FD para a nova GIA, tem todos os links ali. Esse guia ele explica detalhadamente como que o sistema faz para varrer a FD, consolidar os dados e jogar no campo correto da GIA. Tá? Então, se você quiser saber esse detalhe, não estou entendendo como é que o imposto fiscal eletrônico está apresentando um valor, sei lá, de 150 no campo X da GIA da FD. Né? Então, esse guia vai explicar exatamente o que é feito para chegar nesse valor. Perguntas frequentes no assunto GIA da FD. A gente tem várias ali perguntas frequentes que a gente foi colecionando nesses últimos anos, tentando deixar da maneira mais mastigada possível. Vale a pena ver, um banco de dados grande que você pode pesquisar a palavra-chave, você vai achar várias coisas para te ajudar. Terceira linha, principais divergências e inconsistências, é muito interessante também. Dizer o seguinte, naquele relatório que eu mostrei logo no início, tem um código para cada divergência. Nessa tela, se você procurar aquele código, ele vai te dizer como que normalmente se resolve essas divergências relacionadas àquele código. Então, que divergências são essas e alguns exemplos de como se resolve. Então, se você for lá colocar o CEP 04, que eu mencionei, por exemplo, né, na minha apresentação, vai aparecer ali, ó, o que é esse problema do CEP 04, como que normalmente se resolve, o caso substituído intermediário, o caso do IPI sem direito a crédito, vai estar tudo ali. Nós temos apresentações que nós temos feito em vários âmbitos, né, vários fóruns, e apresentações do canal EGEST. Tem um link ali que vocês podem ver apresentações sobre isso. O manual da Portaria CAT 66 de 2018, que eu já mencionei também, bem detalhado, ele tem ali uns 7 ou 8 cenários diferentes, bem mastigado, dizendo, olha, aqui é a GIA, aqui é a FD, como você faz o ajuste, nesse caso não precisa fazer o ajuste e tudo mais. E, por fim, nós temos o Fale Conosco. Fale Conosco, tem o correio eletrônico aí, nós respondemos, tem uma equipe que trabalha no primeiro nível, tem o segundo
nível, se precisar, chega no terceiro nível. Eu e a Daniela aqui, às vezes a gente acaba, em alguns casos um pouco mais complexos também, ajudando a resolver. Então, assim, nós temos todos esses recursos, né, à disposição de vocês para ajudá-los, né, nessa tarefa que acho que interessa a todos nós, né, de simplificação, para a gente finalmente conseguir dispensar todos os contribuintes do Estado de São Paulo da GIA, que existe desde a década de 90, né? Deixa eu só fazer uma observação, Walter. Essa aqui é a terceira apresentação que a gente faz aberta, com o maior público. A gente já fez uma apresentação com conceitos básicos da eliminação da GIA no YouTube diretamente. Se não me engano, teve bastante uma participação bem interessante das pessoas, mais de 2.000 visualizações. Se você for no YouTube, rapidamente você encontrar eliminação da GIA, EGESP, você consegue encontrar lá. Então, assim, pô, eu estou perdido, né? Eu não estou entre as 100 mil empresas que já dispensaram o GIA. Então, assim, tem um vídeo lá para você entender exatamente. Espera aí, eu não entendi, né? Tem um bem básico com cada passo a passo. E o que a gente está fazendo aqui hoje é tentando buscar os 200 mil que ainda não estão dispensados, né? Mais de um terço já dispensou, 100 mil, agora está faltando, acho que é mais, um pouco menos de 200 mil. A gente está querendo buscar vocês, né? Querendo vocês eliminem a GIA. E o principal problema, o Walter já falou, é a CAT 66. A CAT 66 já está desde 2018 em produção aí, né? E no ar, né? Então, assim, é uma oportunidade única de autorregularização. Quando a gente fala de nos conformes, Secretaria da Fazenda, a gente está trazendo muitos conceitos de autorregularização. A gente quer que a gente está mostrando, né? Tem o sistema, o contribuinte consegue olhar, o contabilista, então assim, não tem mistério. O contabilista todo mês recebe, o contribuinte também, se estiver lá no DEC, recebe a lista de divergências. Qual que é a tarefa? Olhar essa lista e resolver cada um desses problemas. Ponto, né? Então, assim, a gente deu uma oportunidade de autorregularização. Porque, assim, chegar no fim de 2024, ainda ter contribuinte que não foi dispensado, então, assim, a gente vai avaliar se essas dispensas, de fato, assim, impactam o município, né? Porque se impactarem o município e o semestre do município, infelizmente, a gente vai ter que abrir a auditoria para esses contribuintes, né? Porque é um semestre que a gente precisa para praticar a política pública e impactar o município é algo grave, né? Então, assim, a gente está dando todas as ferramentas, a gente está com todos os canais abertos, assim, eu não entendi, eu estou com dúvida ainda, a gente está aqui para ajudar, tá bom, gente? Para ajudar nesse processo, mas a gente precisa de vocês junto com a gente. De cada um de vocês. Então, tá aí, manda para o contabilista, manda para a área administrativa responsável por isso, que a gente já tem 100 mil, gente, já tem 100 mil. Então, assim, não é impossível. Se fosse só, só tem 100 empresas. Não, gente, 100 mil empresas dispensadas. Então, só falta a sua, tá bom, gente? Na dúvida, não entendi nada, manda, fale conosco com a gente começa a conversar, a gente está com esse canal, abrindo os canais possíveis aqui. Muito obrigado ao Dr. Edson aqui, que chamou a gente, junto com o Dr. Elson, a Ciesp aqui, que chamou a gente. Muito obrigado, né? Porque é muito importante, gente, é muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida neste momento, tem colegas aí online, né? Que podem ajudá-los aí pelo chat. Pode colocar a dúvida no chat, que a gente está aí com a Erika Chintani, está aí com a Sanja, o Cláudio. Se eles não conseguirem responder, a gente responde aqui mesmo, tá bom? Tem mais alguma apresentação lá, gente? Só para ver se acho que faltou só o último slide de dúvidas. Acho que a gente já está Eu acho que, na verdade, acho que é aquela da gente se disponibilizar, porque isso aqui é uma das iniciativas de simplificação. Não é a única. Se alguém tiver alguma sugestão de outra iniciativa de simplificação, pode mandar pelo chat, pode mandar pelo Ciesp, ou mesmo fale conosco, mandando para a gente, que a gente vai tentar implementar algum projeto para realmente simplificar essa parte de obrigação acessória. E só revisando que todo mundo aqui já falou, a gente precisa realmente da participação ativa de vocês. Isso significa, fui dispensado? Ótimo. Não fui. Por quê? O que está acontecendo? Quais são os problemas? Como que eu posso resolver? Então, nesses recursos, nessas ferramentas que a gente colocou aqui, tem todo o caminho de como solucionar. Então, como existem já uns critérios bem definidos pela legislação, de como que o contribuinte vai ser dispensado, quais são os critérios que ele tem que atender, você tem que procurar se adequar aos critérios. Porque a gente não sabe, no primeiro momento, o que está correto, se é a GIA ou se é a FD. O próprio contribuinte ele tem que avaliar, procurar corrigir, para as duas convergirem.
Então, pessoal, a partir de agora, se vocês tiverem, a gente vai abrir para dúvidas. Então, se tiver qualquer dúvida, coloca no chat, qualquer coisa a gente pode abrir aqui o microfone também. A gente conversa um pouquinho. Você pode abrir o chat, tá? Sim. Então, fiquem à vontade. Olha, vocês podem ver que o Cláudio Ferreira, do Cefap São Paulo, já está respondendo algumas perguntas, né? Os colegas são rápidos aí no gatilho, né? Muito obrigado, Cláudio. Cláudio, inclusive, está de férias, minha gente. Então, assim, ele está de férias, ele só não sabe com a gente hoje que está de férias, mas para você ver como os colegas estão engajados nessa missão de simplificar e eliminar a GIA no Estado, né? Tem uma pergunta lá que tive algumas divergências, corrigiu e está tudo ok. Porque, na verdade, esse relatório ele é rodado mensalmente e o contribuinte ele tem que ser notificado até o final do mês para ele ser dispensado a partir do começo do mês seguinte. Então, tem que aguardar realmente até o final do mês para ver. Se realmente não tem nenhuma dispensa, ele vai ser notificado da dispensa. Nenhuma divergência, ele vai ser notificado da dispensa. Além da divergência, o que acontece? O relatório de divergência ele é disponibilizado quando há uma GIA e uma FD entregue para o mesmo mês. Se houver omissão de GIA ou de FD, o sistema não tem como gerar um relatório de divergência, vai estar um buraco ali. Então, lembra que são dois critérios. O primeiro, mais fácil, não pode haver omissão de GIA e FD. Desde janeiro de 2022 até o mês anterior, né? A análise. Então, esse é o primeiro critério. Se esse critério estiver ok, e realmente não tiver nenhuma divergência, pode esperar que vai chegar o DEC. Se não chegar o DEC da dispensa, entre em contato, fale conosco que a gente analisa, pode ser um erro de sistema, né? Nada está imune. Mas a regra seria para chegar. E um outro ponto que é bom a gente falar é que normalmente os erros se repetem. Então, uma vez que o contribuinte já descobriu o que ele tem errado, é interessante que ele faça uma retificação de meses anteriores para ver se consegue resolver o problema da divergência. Porque aí, no próximo relatório, na próxima rodada, para ver se ele vai ser dispensado, ele pode ser incluído na dispensa. E não deixar essas GIAs ou esses FDs sem substituição, sem retificação, para esperar um ano até ser dispensado. Então, ele pode utilizar dessa ferramenta de substituição, de retificação, para corrigir os erros passados. Isso é importante, assim, quais são os erros passados, né? Como que eu tenho uma visão desse histórico? A gente tem dentro, você vai no posto fiscal eletrônico, dentro ali de guia de informação, tem exatamente o que a gente chama de painel de estabelecimentos, que você consegue ver as divergências para todos os estabelecimentos da sua empresa, em vários meses, né? Você pode ver desde quando começou o projeto, 2018. Mas o que você precisa resolver para conseguir ser dispensado são 12 meses. Então, olha os últimos 12 meses e resolve as divergências que estão lá. Então, você tem um sinalzinho bonito, tem um sinal é vermelho, amarelo, verde. Então, tem que estar tudo verdinho no final do dia, tá bom? É basicamente isso. Mas tem 5 novas mensagens. Isso, deixa eu dar uma olhada nas mensagens aqui, se tem uma coisa. Boa tarde. A exclusão... Boa tarde. A Silvia perguntou para a gente. Boa tarde. A exclusão da GIA, ela será favorecida para o grupo da empresa ou por filial? A eliminação da GIA é para a empresa, para o CNPJ base. Então, assim, enquanto o CNPJ base não tiver com todos os estabelecimentos tiverem corrigidas divergências, omissões, a empresa como um todo não vai ser liberada, tá bom, pessoal? Então, a gente precisa que a empresa como um todo. Então, quando eu falo 100 mil empresas, não é 100 mil estabelecimentos. É empresa, gente, com vários estabelecimentos dentro dele, tá bom? Exemplo, tenho filiais da empresa que já estão sem divergência há mais de 12 meses e não foram excluídas ainda. Exatamente. Você pode ter todas as filiais, a maioria dessas filiais são tudo correto. Falta só uma filial porque algum problema aconteceu nela. Você não vai ser dispensado da GIA, tá bom? Então, você precisa corrigir todas as filiais da empresa. Próxima dúvida. Deixa eu ver aqui. A dispensa para a base, a Sandra já tinha falado sobre isso. Obrigado, Sandra. O Cláudio trouxe aqui, a dispensa por empresa, filiais, ele reforçou a mensagem. E empresas com inscrições novas. O prazo para elas ser dispensadas serão 2 meses também? Cuidado! Vamos lá, tem que diferenciar, né? A empresa já estava atuando, o CNPJ já estava no Estado, então vai seguir as regras de omissão e divergência. Se a empresa é nova, se é um novo CNPJ base,
Então, a empresa já nasce dispensada da GIA, tá bom? É isso, né? De abril. Isso. A partir de abril, então assim, eu criei uma empresa nova, eu sou um empresário novo, criei uma nova empresa no estado de São Paulo a partir de abril. Em maio, você já não precisa entregar a GIA, tá bom? Então, é que eu falo, a GIA já está dispensada, depende do cidadão, do contribuinte aí, fazer essa dispensa, tá bom? Quer ver a próxima? Vamos lá, do Rafael. Divergências entre isentas e outras remessas também impedem a dispensa de GIA? Na verdade, é o seguinte, é que o contribuinte ele tem que escriturar, utilizar os ajustes ou não, dependendo do que ele precisar escriturar, né, para ficar convergente com a informação que ele tem na GIA. Então, se ele vai precisar utilizar o ajuste ou não, depende do tipo de lançamento que ele vai precisar fazer. E aí o que o Walter explicou para a gente. Tem dúvida? Consulta o manual da CAT 66, porque lá tem diversos exemplos que vai ser verificado se você vai precisar utilizar ajuste ou não. Porque lá tem até explica as fórmulas que tem, se o cálculo já sai automaticamente ou não. Então, tudo tem que ser analisado caso a caso. Mas no fim, assim, qualquer divergência entre colunas isentas e outras, para qualquer CFOP, se for acima de 3 UFESPs, impede a dispensa da GIA. Não importa qual tipo de operação, remessa, que seja, para qualquer CFOP, porque a GIA é por CFOP, né? Então, se houver naquele relatório de divergências algum CFOP, o código CF04, com um valor de divergência acima de 3 UFESPs, ele é impeditivo da dispensa enquanto ele estiver ali nos últimos 12 meses, tá? Essa é a ideia. O Cláudio respondeu também, se a empresa já tinha estabelecimento ativos antes de abril, entra na regra antiga, empresa existente, é o que a gente acabou de falar aqui. Sim. A dispensa é só para São Paulo e você tem eu tenho filiais em outros estados, como fica? Então, pessoal, vamos lá. É bom, isso é uma ótima pergunta, Felipe Sinício, eu não sei exatamente qual é o nome. Felipe, é o seguinte, se você tem estabelecimentos fora de São Paulo, esses estabelecimentos fora de São Paulo não entregam GIA. Os estabelecimentos fora de São Paulo, se estiverem inscritos em São Paulo, então eu tenho uma filial em Minas Gerais, mas eu preciso fazer operações de ST com São Paulo, então eu tenho uma inscrição aqui em São Paulo. Se essa empresa tem uma inscrição em São Paulo, ela entrega GIA ST nacional. Isso é uma outra declaração. Essa declaração, ela está na mira para ser eliminada, tá bom, gente? Então a gente vai acabar com esse processo da GIA aqui, a gente está começando agora o processo para eliminação da GIA ST nacional. Mas então, Felipe, vamos de novo. Só as empresas que estão dentro do estado de São Paulo entregam GIA. Os estabelecimentos da mesma empresa que estiverem fora entregam GIA ST nacional. Então, a gente está falando da GIA, não da GIA ST nacional. Agora a gente vai eliminar a GIA. Futuramente, sem dúvida, aí a Daniela queria eliminar a GST esse ano que vem. Assim, ela falou, Bastião, vamos eliminar a GST esse ano. Eu falei, calma, Daniela, eu não sei. A GIA demorou 10 anos. Tomara que a da GST nacional demore um pouco menos, tá bom, pessoal? Então, respondendo, fora de São Paulo, não tem GIA. Então, ela tem GST nacional. A GST continua, a gente continua entregando aí, pelo amor de Deus, tá bom? A GIA, está falando da emissão da GIA. Mais nenhuma dúvida? Pessoal, muito obrigado, então, por enquanto, a todos aí que participaram da nossa reunião aqui. Agradeço demais a minha equipe aí, o Cláudio Ferreira, a Sanja, a Érica Chintani, que está na correria aí também. Obrigado a todos os participantes, agradeço aí a abertura das portas da Casa do Ciesp aí pelo doutor Elcio Ronda novamente, o doutor Edson Condo, muito obrigado, Condo, por ter aberto esse canal para a gente aí. Obrigado a toda a equipe que está com a gente aqui da Ciesp também. Toda a equipe aqui do pessoal do jurídico, né? Agradeço demais. Era isso a apresentação de hoje. A gente vai compartilhar depois da apresentação, pelo menos no YouTube, para ficar para todo mundo, né? Então, com isso, eu só passo para a equipe rapidamente aqui. Flávio, tem alguma questão que você gostaria de trazer antes de encerrar? Acho que só vale a pena também lembrar que nós também estamos atuando junto às empresas de software. Nós tivemos uma apresentação com empresas de software que fazem os softwares que muitos de vocês, dos seus contadores, das suas empresas utilizam para fazer a escrituração da FD e da GIA. Então, nós tivemos uma reunião bem técnica, detalhada, né, com essas empresas. Ou seja, a gente está tentando em todas as direções. Fala com o empresário, fala com o contador, fala com empresas de software, tentando convergir essas informações para que a GIA possa ser finalmente dispensada. Tá bom?
Então é isso e boa sorte a todos aí. Daniele, alguma questão? Só agradecer a oportunidade, pontuar que é um projeto que está sendo conduzido pela Secretaria da Fazenda, mas que requer o apoio de todos os interessados da sociedade. Então, procurem saber por que não foram dispensados, quais são os critérios que não estão sendo atendidos, o que pode fazer para resolver, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente via Fale Conosco. Perfeito. Tivemos mais uma pergunta do Felipe. E o Simples, né? O Simples, ele não entrega GIA, tá bom, pessoal? A empresa do Simples, ele entrega PG das D e, dependendo da operação que ela faz, se ela trabalha com ST, ela tem que entregar DE, STDA, tá bom, gente? Então, são outras declarações. Inclusive, são outras declarações que a gente um dia pretende eliminar. Então, assim, a gente está com vários projetos, iniciativas de eliminação. E, assim, se você tiver alguma sugestão, algum procedimento assim, que você acha que está complexo, seja nas declarações, documentos fiscais, que a gente possa auxiliar, traz a ideia para a gente, Fale Conosco, a gente tem, traz essa ideia, traz assim, ó, vai lá no Fale Conosco, o portal é bem simples acessar lá, e traz essa ideia para a gente, tá bom? A gente está abrindo cada vez mais essa comunicação com contribuintes, contabilistas, empresas de software, porque a gente precisa facilitar a vida, né? Deixar São Paulo o melhor ambiente de trabalho desse Brasil, tá bom, gente? Muito obrigado. Se não tiver mais nenhuma pergunta, agradeço a todo o apoio aí, gente. E é isso. Rondo, você gostaria de fazer considerações, por favor? Bom, inicialmente, em nome do Dr. Elcio e do Ciesp, né, agradecer a presença de vocês. Foi uma ótima apresentação. E pelo que foi dito aqui, me parece que nós já temos aí 100 mil empresas que estão dispensadas, terço praticamente dos contribuintes do Estado, e a grande dificuldade é uma questão, eu diria, para o contribuinte está declarando ali de somenos importância, porque para ele o recolhimento, o valor do débito apurado está ok. Mas aí nós temos uma outra questão muito importante, né? E isso para os municípios, né, do Estado de São Paulo, que é a questão do índice de participação. E isso é importante para o município, por quê? Porque isso reflete na cota parte do ICMS que ele vai receber. Então, por isso a precaução dos técnicos da Fazenda, porque isso gera, né, uma série de problemas para o município, porque isso impacta o que ele vai receber no ano seguinte, é isso, né? E acaba dependendo do tamanho do município e do tamanho da empresa, né? Às vezes a gente sabe que tem casos aí de que se uma única empresa erra a declaração ou ela tem algum problema no seu processo fabril ou no seu processo de comercialização, acaba afetando o orçamento do ano seguinte do município. E isso traz uma série de transtornos. Então, assim, a grande responsabilidade hoje está na mão das empresas, né? Das empresas de declarar direito à declaração, corrigir a declaração acessória, né, e fazer de forma correta. Uma questão importante também que eu acho que foi dito aqui é que nós estamos falando da GIA do ICMS, né? Então, é isso que é importante. Então, questão do Simples, do PGDAS, da GST, isso, neste momento, não está nesse contexto. Perfeito? Então, mais é agradecer a presença de vocês e agradecer a presença de todos. E também que eu acho que a Fazenda, lógico, como de praxe, está à disposição, né, dos contribuintes do Estado de São Paulo, porque caso tenham dúvidas, né, provoquem, né, os meios de comunicação que foram colocados aí. Eu acho que isso vai ser divulgado pelo Ciesp, vai ter a própria apresentação no YouTube, e qualquer coisa tem um jurídico aqui também do Ciesp, né, que os associados podem entrar em contato, e aí o jurídico se encarrega de encaminhar isso para os técnicos da Fazenda para tentar, assim, num curto espaço de tempo, né, fazer com que essa obrigação seja definitivamente eliminada aqui no Estado de São Paulo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.